boa noite, boa noite, transmutados, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos ter um assunto muito interessante, um assunto muito legal. Hoje é a última live do ano e hoje nós temos uma live bem interessante com o assunto sobre lembranças, né? O livro do inconsciente. O trabalho que eu venho desenvolvendo, o método que eu venho desenvolvendo, tem muito a ver com isso e por isso que eu estou trazendo esse assunto para debate, para todos pesquisarem, porque isso só depende de cada um, de verificar o livro do seu inconsciente. Se tiver oportunidade e coragem para fazer isso, né? Então é muito interessante. Então, boa noite a todos. Meu nome é Marco Pavão. Sempre tem que falar meu nome, né? Então, meu nome é Marco Pavão. Sejam todos muito bem-vindos. E o livro do inconsciente é algo muito interessante. Dentro desse trabalho que eu faço, eu fico folheando o livro da vida das pessoas, mas não dessa vida agora, né, de outras vidas passadas. E é muito interessante saber o que as pessoas não conseguem lembrar das suas existências passadas. É muito interessante o quanto isso pode atrapalhar a trajetória de uma pessoa, esse véu do esquecimento que muitos falam que né, que dizem que é para o bem. Quando você esquece de algo, você não sabe onde está a raiz. E basicamente você não consegue ter uma trajetória de clareza, digamos assim, na sua vida. Então, boa noite, Karine, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu convidei uma pessoa para vir hoje na live aqui, se ela tiver tempo, talvez ela consiga acessar a live, talvez ela consiga trazer algumas coisas também nesse contexto. Hoje estava fazendo um atendimento para essa pessoa e a gente entrou num assunto bem bacana que tinha a ver com a live hoje, né? Que era lembranças. E ela estava me falando de habilidades, né? Boa noite, Bel, boa noite, Karine, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Então, ela estava me falando de lembrança, de habilidades, de dons, enfim, né? E aí eu disse, quem sabe tu vem participar da live hoje com a gente aí e entra ao vivo aí para falar um pouquinho aí sobre as tuas trajetórias, o que você vem aprendendo, aquilo que você faz no teu caminho, para que você consiga lembrar de algumas coisas que vão te direcionar para um caminho, né? E vamos ver se dá tempo dela estar aqui. Mas, enquanto isso, quando a gente fala em lembrança, não vamos voltar lá naquele passado tão distante, mas vamos pegar esse ano de 2025 e vamos estudar um pouquinho ele, o que nós conseguimos lembrar desde quando iniciou o ano até o momento agora. O ano não acabou ainda, o ano do calendário não acabou. E não significa que vai virar o ano, que vai acabar seu tempo de realizar as coisas que você tem para realizar. Então, você pensar em realização dentro de um período de tempo, dentro do calendário, é muito frustrante, porque são tantas coisas que acontecem que você não fica na linearidade e você entra para o lado dinâmico da sua vida. Então, se você pegar as coisas e colocar dentro de um calendário, você vai se frustrar bastante, porque parece que você vai ficar sem tempo de realizar aquilo que você quer realizar, né? Então, saindo dessa zona do calendário, dos dias contados e entrando realmente dentro do tempo, eu já falei aqui em várias lives que tempo tem a ver com pineal, né? Tem a ver com a nossa consciência, a nossa essência, o tempo real, e não o tempo criado para que a gente viva dentro de um quadradinho. Quando a gente sai de dentro desse quadradinho, que a gente entende o que são as nossas biotecnologias,
e a gente consegue acessar um tempo diferente e nós não sofremos com os nossos projetos, com as nossas realizações de vida ou que nós programamos para a nossa vida, né? Então, Maria, seja bem-vinda. Elvio, seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos. Então, quando você fala em lembrança, e eu chamo aqui para fazer uma reflexão, cada um fazer sua reflexão desse ano. É aquilo que você guardou lá no inconsciente esse ano, que você disse assim, isso aqui não dá certo, isso aqui não vai dar sequência, isso aqui eu vou desistir, isso aqui eu não vou conseguir. Que você faça uma análise nesse livro do seu inconsciente e você consiga buscar todos esses projetos nesse livro do inconsciente que está jogado lá, porque daqui uns anos, entende? Eu estou fazendo uma brincadeira com eu do futuro, eu do passado, e é só uma jogatina que é para ser engraçada, que é para você ter a percepção de como você pode ir e voltar do futuro, passado, enfim, você pode fazer essa transição. E muitas vezes, quando estivermos lá no futuro, nós vamos lembrar daquilo que nós guardamos no nosso inconsciente, que nós poderíamos ter dado sequência e a gente acabou desistindo porque a gente ficou dentro dessa caixinha do calendário para essas nossas realizações. Então, quando a gente está falando em lembranças, a gente precisa lembrar. A gente precisa lembrar de quem a gente é, daquilo que a gente quer. A gente precisa lembrar todos os dias de quem nós somos, a habilidade que nós temos e aonde nós queremos chegar. Existem várias bifurcações no nosso caminho que nos levam a chegar a lugares que nós nem imaginávamos que iríamos chegar. Então, muitas vezes você está indo fazendo uma ação e você chega em algum lugar que você jamais imaginava. Um lugar incrível, fantástico, que talvez ultrapassou aqueles planos que você tinha. Muitas vezes o que você decidiu fazer, talvez você não dê sequência, porque isso não toque no teu coração também. Não está no seu coração. Para você dar sequência naquilo que você quer. Então, isso você não pode guardar no inconsciente. Você tem que realmente riscar da lista e dizer assim, não está no meu coração, eu não vou guardar no meu inconsciente como desistência e não vou precisar lembrar desse projeto que eu coloquei, sendo que todos os dias você tem a oportunidade, a possibilidade, são inúmeras possibilidades todos os dias de você mudar todos os seus projetos, sem que lá no futuro você tire da caixinha essas lembranças como frustrações ou, como dizem as pessoas da internet, os fracassos. Ninguém fracassa, todo mundo muda a sua rota. Só que essas rotas, elas precisam ser muito claras daquilo que vibra dentro de você. E não apenas porque você quer atingir aquilo lá. Muitas vezes tudo que você quer atingir, algo para nós lembrarmos diariamente. É isso aí. Muito bem, Bel. A Bel está me devendo uma devolutiva de um assunto que a gente estava tramitando, né, Bel? É um assunto muito legal. E então, tudo que você colocou na sua caixinha deste ano e acabou caindo no esquecimento, ou você achando que não ia dar algum resultado para você, você não pode guardar no teu inconsciente. Então pega e queima, rasga esse projeto para você lá no futuro não tirar essa frustração da caixinha. Diz assim, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. Entende? Então, se não vibra em você, se não vibra no teu coração, você elimina esse projeto, você não pensa mais nele. Você refaz esse projeto com uma nova rota, tá bom? Então, essa nova rota, esse novo projeto que você vai colocar na sua frente, ele não precisa estar dentro de
365 dias. Ele precisa ser um projeto que ele vai te levar a outros projetos para a sua vida. A grande frustração de todos os projetos é que chega os 365 dias ou os 12 meses, muitas vezes não depende só de você realizar isso, depende de terceiros também. Basicamente, 99% daquilo que nós queremos realizar depende também de terceiros. Porque depende de pessoas, depende de situações, depende de um conhecimento, depende de inúmeras situações do dia a dia, no decorrer de todo esse projeto. Então não depende somente de você. Acredito que nenhum projeto da nossa vida dependa 100% de nós. Depende da nossa ação, sim. Mas ele vai nos levar a terceiros que talvez não entenderão esse projeto, né? E talvez esse projeto nem vibre dentro de você e os terceiros nem vão entender esse teu projeto. Quando o teu projeto vibra dentro de você, ele sai dos 365 dias, ele não é mais uma lembrança. Agora sim, ele está vibrando dentro de você. Então, tudo que podemos lembrar da nossa infância, os sonhos que nós tínhamos de criança, entender como é que nós sonhávamos isso, qual que era a nossa forma de sonhar, em que momento a gente sonhava isso. Porque criança sonha bastante, ela imagina bastante, e coisas grandes, não é coisas pequenas. E quando a gente vai crescendo, a gente vai ficando adulto, a gente vai sonhando, imaginando coisas pequenas. Que isso tá bom, aquilo tá bom, e se limitando dentro dessa caixinha dos 365 dias. Então, se tem algo para lembrar desse ano de 2025, já que é a última live deste ano, então, que você lembre de pessoas, que você lembre de grandes projetos que fizeram vibrar você no seu coração, que você lembre de situações incríveis, fantásticas, que você lembre de ligações, que você lembre de mensagens, que você tenha um monte de lembranças positivas quando encerrar esse calendário, esses dias desse calendário, sabendo que no ano seguinte, ao virar desse calendário, o tempo continua, o tempo ele não finda, ele sempre vai continuar e tudo isso você pode levar para o ano seguinte como uma motivação daquilo que vibrou dentro de você neste ano de 2025, de verdade dentro de você, e você leva para o ano seguinte para você talvez remanejar tudo isso, né, e seguir novas rotas, seguir novos caminhos, entender você de uma forma diferente no ano seguinte, entender as pessoas que estiveram com você neste ano, as pessoas que te apoiaram, as pessoas que não te apoiaram também, elas foram importantes para você se trabalhar em si, o seu emocional, essa habilidade emocional, certo? De você mudar seu patamar, subir para o próximo degrau e conquistar novas pessoas para junto de você, pessoas que estão olhando você chegar no próximo degrau e estão ali te alavancando, te jogando para o próximo degrau. Como diz a Val numa reunião nossa, né, que não te jogue para o degrau de baixo, mas sim para o degrau de cima, né? Então é muito interessante os desafios que nos fizeram crescer. Exatamente. Então, esses desafios... Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Letícia, nossa cantora Letícia, sejam todos muito bem-vindos, Marco Pavão. Então, hoje nós vamos trabalhar esse livrinho do nosso inconsciente para que no ano seguinte nós possamos folhear esse livro e a gente consiga olhar as páginas muito claras, entender as páginas, entender aquilo que a gente escreveu durante esse percurso todo de 2025 para 2026. Foram tantos desafios, foram tantas pessoas, foram tantos projetos, buenas tchê, e foram tantas coisas que deram certos no caminho, porque eu acredito que nada deu errado nesse ano de 2025.
tudo deu certo. E para o próximo ano, tudo vai dar certo, depende da sua maneira de olhar para a sua vida. Né? Então, isso é muito importante. Agora, nós vamos adentrar uma linha de tempo que muitas vezes não gostamos de olhar para essas linhas de tempo, que são os ciclos repetitivos. Aquela linha de tempo de 2024, de 2023, de 2022, de 2021, de 1900 e lá vai pedrada. Adentrando essa linha de tempo, quais foram os pontos, se você pegar todos esses anos, vamos pegar 5 anos atrás, de 5 anos atrás, se você for olhar esse teu livro que está aí no inconsciente, o que você consegue extrair desse livro desses 5 anos? Porque 5 anos é longo prazo, né? Então, de 5 anos para cá, o que você consegue encontrar nessas páginas que você escreveu? O que você consegue encontrar nessas páginas que você escreveu de forma negativa? O que você consegue encontrar nessas páginas que você não conseguiu concluir essa escrita ou terminar uma frase nesses 5 anos? Algo que você gostaria de dizer para alguém, uma declaração para alguém, sei lá, alguma coisa para você dentro desses 5 anos. O que pode ser diferente daqui para frente, 2026? O que esses 5 anos podem trazer para agora, para que você consiga compreender o quanto você cresceu, o quanto você evoluiu. Mesmo olhando essas páginas, quanto dessas páginas consegue afetar o teu dia, consegue afetar a tua vida, consegue afetar o teu ano. Então você precisa olhar para isso. Para os 5 anos passados, o que mudou na sua vida nesses 5 anos passados? Que pessoas se aproximaram, que pessoas se afastaram de você, como que isso aconteceu? Entende? Porque tudo o que aconteceu nesses 5 anos, eles aconteceram de maneira emocional. Se você conseguiu se melhorar dentro de 5 anos, que pessoa você se tornou hoje para você, não é para os outros, é para você. Que pessoa você se tornou para você. E lógico que com isso também você atinge a vida de muitas pessoas ao redor de você. Como você se comportou com você dentro desses 5 anos. E se isso te transformou numa pessoa amorosa com você. E não uma pessoa julgadora, que muitas vezes essa pessoa julgadora tornou você uma pessoa amarga para a vida. Então, são tantas coisas que você pode folhear nesse livro do seu inconsciente. Estamos pegando apenas 5 anos atrás. É muito fácil de você fazer essa visita nesse livro e entender todos os processos hoje na tua vida. Se você conseguir fazer isso, fazer esse retorno nessa linha de tempo, pegar todas essas lembranças e escrever os pontos mais importantes dessas lembranças para você. E você vai conseguir se compreender, você vai ter uma clareza de você. Então existe um livro tão poderoso, mais poderoso do que a própria Bíblia, mais poderoso do que qualquer outra coisa. É o livro da tua própria jornada. Tá? É o livro que pode transformar você no Deus que você almeja, ou Deus que você vê fora, ou pode te transformar naquele que precisa, que tem aquela necessidade daquele Deus que está lá fora. Diante de tudo isso, muito importante que você perceba a energia desse momento de leitura do teu livro. As memórias, o passo a passo. Existe uma memória de uma realização dentro desses 5 anos que você disse, uhul, yes, consegui. Existem memórias de realização.
Existem memórias extraordinárias nesses 5 anos passados? Se existem essas memórias, como que você pode vivenciá-las novamente? Eu vi um meme muito interessante, na verdade não é um meme, é algo real que aconteceu, mas a pessoa estava muito fora das ideias, né? Eu acho que o algoritmo do Instagram joga para todo mundo. Uma pessoa que raspou uma Mega Sena e tinha lá carro, casa, 180 mil, mas não sei o quê. E aquela pessoa vibrou de uma maneira e ela chorava, ela gritava. Eu acho que todo mundo já deve ter visto isso, porque o algoritmo deve ter jogado para todo mundo. Então, essa pessoa vivenciou aquilo, ela experienciou aquilo na vida dela e ela tornou aquilo uma página de um livro da vida dela. Que todo momento que ela quiser força para realizar alguma coisa, ela pode reviver esse momento. É lógico que ela não ganhou nada disso, ela apenas não entendeu, né? Uma pessoa humilde, uma pessoa simples, e ela não entendeu como é que é o jogo da Mega Sena e tal, e tinha que repetir a mesma coisa, né, para ganhar na Mega Sena. Mas tinha uma coisa de cada, 180 mil, um carro, uma casa, não sei o que, e a pessoa enlouqueceu. E ela tornou aquele momento tão real na vida dela, uma emoção tão forte, que se ela utilizar essa emoção, se ela visitar novamente esse momento, essa página do livro dela, vai ser muito impactante para o positivo, para a realização da vida dela. Então olha que interessante, se você voltar lá no teu passado, olhar as páginas desse livro e pegar esses momentos impactantes que você olhou um projeto teu e disse assim, caraca, esse projeto aqui vai explodir, ele vai ser incrível e eu já estou vendo ele realizado. E por algum momento ou por alguma coisa que aconteceu, você não conseguiu dar uma sequência naquele projeto. E aí você acabou não escrevendo aquela página. Você acabou não terminando aquela página. E aí? Como é que você vai terminar essa página agora? O tempo não acabou. O tempo continua. Ele continua correndo, ele continua circulando, ele continua fluindo. Dá tempo ainda de você voltar lá, pegar essa página e começar a reescrevê-la de novo. Você pode utilizar o que você escreveu, agora com mais sabedoria, você consegue refazer todo esse texto que está naquela página daquele livro ali. Então é hora de visitar essas lembranças, tanto não muito boas, e as lembranças boas, e as lembranças extraordinárias que você teve nesse longo prazo de 5 anos. 5 anos atrás você dizia o que para você? 5 anos atrás, o que eu estava fazendo 5 anos atrás, nesse momento? Aqui, nesse momento, que hora que é agora? 21h34. O que eu estava fazendo no dia tal, 5 anos atrás, no horário tal, enfim, o que eu estava fazendo? Olha como é importante visitar isso. Isso te dá uma clareza de como você vai trilhar teu caminho. Isso vai te dar uma clareza de como você vai conseguir atingir os novos objetivos. Se existe um objetivo lá e esse objetivo ele mudou de patamar, porque ele pode mudar também, ele pode passar para o próximo degrau. Nossa, como eu estava pensando pequeno, hoje olhando para esse objetivo eu sei que eu consigo realizar muito mais. Eu posso estudar uma coisa diferente, eu posso descobrir uma habilidade diferente. Eu adquiri nesses 5 anos inúmeras habilidades que eu nem fazia ideia. Eu brincando com o meu eu do passado hoje, fazendo um vídeo brincando com o meu eu do passado, meu eu do passado, há 5 anos atrás, ele era mais burrinho, digamos assim. Mas é uma brincadeira. Mas eu já me imaginava hoje fazendo o que eu faço. Eu já me imaginava, eu sabia que eu ia ir por esse caminho, sabe, de terapias e tal, ajudar as pessoas, ajudar as pessoas a enxergar tanto o caminho passado para conseguir enxergar seu caminho presente e o caminho futuro.
entende? Eu já imaginava isso, porque é uma trajetória, entende? E é algo que vibra bastante dentro de bastante, algo que vibra realmente dentro de mim verdadeiramente, né? Então, a Pamela está presente? Interessante. Não vi que a Pamela estava presente. Então seja bem-vinda, Pamela. A Pamela é uma pessoa que eu estava falando que eu convidei para a live hoje, tá? Que ia trazer alguns aspectos bem interessantes de aprendizados, né? De lembranças, de como lembrar, olhar para alguma coisa e dizer assim, nossa, isso aqui parece que eu já fiz, isso daqui parece que eu já sei. Cada passo que a pessoa dá, ela lembra de alguma coisa e diz para si mesma assim, lá dentro do fundo do coração, nossa, mas eu já sei isso. Como que a pessoa já sabe isso? Né? Como é que você sabe que você sabe? Porque quanto mais você internaliza o que você é, você aceita você, né? E Pamela, você pode entrar na live? Só me diz sim, que daí eu te mando o convite aqui. Ou você pode me mandar o convite aqui que eu aceito aqui se você conseguir entrar na live, tá? Então, nesse processo todo, o quanto você consegue visitar esse livro e acreditar nesse potencial teu? O que que eu consegui melhorar dessa habilidade nesses 5 anos? O que que eu fiz nesses 5 anos que me tornou a pessoa que eu sou hoje, né? Então, eu estudei bastante, como diz o outro, eu sou autodidata, então eu busco muita informação e aplico essa informação. Então, isso é muito interessante, você olhar para essas páginas e buscar informação, pesquisar e aplicar essas informações para você, né? Então, isso é muito importante. Visitando, visitando e lembrando de pessoas, quanto as pessoas foram importantes para você numa área que se chama espiritualidade. Quantas pessoas te tornaram, ainda não? Tá, quando você conseguir, você pode me mandar um convite então, tá? Que daí eu aceito ali. Então, quantas pessoas te tornaram importante ou melhor nessa área de espiritualidade, né? Então, e o que essas pessoas podem trazer nessa tua espiritualidade que pode te ajudar? Elas podem te trazer um caminho novo que eu digo assim, um caminho que converge com o seu buscar, um caminho que vai te mostrar algo diferente daquilo que você ainda não sabe, certo? Então, e esse caminho ele pode te dar um medo, essas pessoas podem te dar um apoio, podem ter te dado um apoio também, lembrando, sempre lembrando quem são essas pessoas desses momentos nessa área espiritual que te ajudaram você a ser melhor espiritualmente. O que é ser melhor espiritualmente? Entender você, suas emoções, entender como você pensa, entender como você age, entender a crença que você tem em você e não no que está fora de você. O estudo que você faz sobre leis universais, enfim, é uma infinidade de coisas que engloba essa área da espiritualidade. O quão bem você e essas pessoas conseguiram te ajudar. Então é muito importante lembrar disso a todas as pessoas que conseguiram te ajudar espiritualmente. Porque na roda da vida, para que a roda consiga girar, você precisa que a primeira coisa é estar bem espiritualmente, para que todo o resto consiga fluir. Espiritualmente, que eu digo, é internamente com você mesmo. Não é estar bem, eu tenho fé nisso aqui, eu tenho fé no outro, eu tenho... É uma pessoa que fede muito, né? Tem de muita fé, é brincadeira, mas uma pessoa de muita fé.
Então, essa fé ela tem que ser interna para as realizações de todas as áreas. Então, o espiritual, se você não busca trabalhar esse espiritual, trabalhar a consciência daquilo que você almeja primeiramente ser, como é que eu agia com a sociedade, como é que eu agia na família, como é que eu agia no relacionamento, como é que eu agia no trabalho, no profissional, como é que eu agia, né? Eu era espiritualmente alguém que promovia o bem-estar das pessoas, e as pessoas que me apoiavam, que promoviam o meu bem-estar, quem são essas pessoas? São pessoas para se manter perto de você? São pessoas que você pode mandar uma mensagem, essa pessoa vai te responder com um sim ou talvez com um não? Então, quem são essas pessoas que te ajudaram espiritualmente? As pessoas que te ajudaram profissionalmente, inúmeras pessoas te ajudaram profissionalmente. Algumas nem tanto, algumas foram desafiadoras para você. Então, as pessoas que promoveram desafios para você, elas estavam ali para promover desafios para você. Para que você trabalhasse seu emocional, para que você trabalhasse inúmeras coisas, inclusive seu espírito também. O quanto você consegue ter equilíbrio, neutralidade. Muitas pessoas cruzam o nosso caminho e algumas parecem espinhos, outras parecem doces de chocolate, né? Porque são pessoas incríveis que aparecem na nossa vida. E elas tentam nos ajudar nessa trajetória de todas as formas. Essas pessoas que elas são espinhos no nosso caminho, elas agem conforme o nosso estado emocional. Se esses espinhos, se você conseguir desviar desses espinhos, se você conseguir contornar desses espinhos, se você entender que essas pessoas estão ali para trabalhar alguma forma em você, você vai conseguir olhar com outros olhos essas pessoas também, porque elas não são só espinhos, porque até as rosas têm espinhos, né? Então, até fiz um poema agora. Então, você pode olhar tudo de uma forma diferente, tanto na área profissional, área espiritual. Ah, mas as pessoas fizeram muito mal para mim. Isso ficou escrito nas páginas desse livro do teu inconsciente? Essas pessoas ficaram marcadas para você? Ou você conseguiu riscar essa página, rasgar essa página e escrever uma página nova para você? Se você lembrar, ficar essa lembrança escrita numa página do teu livro, você sempre vai lembrar e sempre vai se machucar de alguma forma. Então, é melhor que você reescreva essa página, certo? Ah, mas eu vejo a pessoa, isso e aquilo, eu convivo próximo dessa pessoa. Tudo bem, então faça as pazes consigo mesmo, porque a pessoa já não tem mais a ver com essa tua página desse livro, né? Então, basicamente, essas lembranças, elas acabam te alavancando ou te tornando um ciclo repetitivo. Se você não folhear essas páginas, elas vão se tornar um ciclo repetitivo na tua vida. Porque aquilo que você não olha acaba evidenciando em você. Então, por isso que é importante visitar essas páginas e você levar isso adiante, entende? Levar para frente e escrever uma nova página. Ou concluir essa página, entende? Que você não conseguiu concluir lá atrás, entende? Então, são páginas desse livro que estão no nosso inconsciente. Muitas vezes a gente não quer lembrar, porque machuca. Muitas vezes a gente
A gente lembra para se vitimizar, para dizer, olha o que fizeram comigo, olha o que fizeram isso, olha o que fizeram aquilo. Né? Mas tantas coisas, no meio de tantas coisas positivas, será que isso é realmente importante? Será que você se perdoou no meio desse caminho? Como eu disse, o calendário ele acaba, o tempo ele não acaba. Inclusive nas realidades paralelas, o tempo é diferente, mas mesmo assim existe um tempo diferente. Pode ser acelerado, pode ser mais lento, mas ele existe. Então, essas lembranças, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Cadê? Vamos pegar algo aqui, de algo que aconteceu lá na Rússia, lá. Mas é de um tempo muito distante. Esse aqui é algo do meu trabalho, do meu método, tá? E no livro do inconsciente dessa pessoa, ela viveu na Rússia em um período marcado por guerras intensas, instabilidade social e sofrimento coletivo contínuo. Desde cedo demonstrou vocação natural para o cuidado dos doentes e feridos, tornando-se enfermeira curandeira, atuando inicialmente junto à população civil. Seu trabalho envolvia tratar enfermidades, infecções, ferimentos e dores profundas, sempre com poucos recursos e grande responsabilidade. Com o agravamento dos conflitos, a pessoa foi convocada para atuar em centros de campanha militar, onde passou a cuidar dos soldados gravemente feridos em ambientes improvisados, sob pressão extrema e sem estrutura adequada. Ela precisou realizar amputações como única forma de salvar vidas. Muitas dessas intervenções resultaram em perdas, não por falha sua, mas pela gravidade dos ferimentos e também pela precariedade de instrumentos. Cada soldado perdido deixava uma marca profunda em sua alma. A pessoa passou a questionar seus dons, sentindo ser responsável por vidas que não conseguiu preservar. Além disso, vivia afastado da família, sem possibilidade de apoio emocional. Não podia demonstrar sentimentos, precisava manter postura firme e funcional. Nunca se casou, pois carregava o medo constante de amar e perder um esposo na guerra, escolhendo a solidão como a forma de autoproteção. Veja bem a história. Já te chamo aí. Veja bem essa história. Essa história está no livro do inconsciente dessa pessoa e muitos ciclos repetitivos e ela não sabia até então, até ela fazer o método, ela não sabia de tais coisas que aconteceram nessa linha de tempo no livro do inconsciente. Missão da alma dessa pessoa, a missão de alma nessa vida foi servir como instrumento de cura em meio à destruição, aprendendo a agir com coragem em situações limite. Ela veio desenvolver força emocional, discernimento rápido e entrega ao serviço humanitário. Mesmo diante da dor extrema, também precisava aprender que salvar não significa carregar culpa pelas perdas inevitáveis. É uma história de uma pessoa de uns tempos muito distantes e que ela herdou muitos dons nessa existência dela. Dom da cura e prática intuitiva, capacidade de agir sob pressão extrema. Pensa no que é uma pessoa hoje, nas capacidades. Discernimento rápido em situações críticas,
profunda compaixão pelo sofrimento humano e resistência emocional e espiritual. Essa pessoa hoje, se eu tivesse uma equipe de trabalho e necessitasse de pessoas com essas características, lógico que essa pessoa estaria na minha equipe, porque é incrível os dons herdados dessas páginas do livro do inconsciente dela. Nesta existência, os dons da pessoa foram levados ao limite. Ela desenvolveu mãos firmes, mente focada e coragem para decidir quando não havia escolhas ideais. Aprendeu a sustentar vidas em meio ao caos, mantendo lucidez mesmo sob dor extrema. Esses dons permanecem hoje como capacidade de atravessar crises, apoiar outros em momentos críticos e manter clareza quando tudo parece desmoronar. E aí vem algumas coisas que, pelo impacto emocional da época, ela não conseguiu entender, compreender nessa época tudo isso, e ela escreveu uma página com forte impacto emocional. É aquilo que acontece na nossa vida, se a gente não dá um novo significado, vai ser uma página do nosso livro com ciclos repetitivos. Quase que fôssemos, digamos assim, contratos vibratórios através do impacto emocional e do som que a gente vai emitir. Eu nunca mais vou ser assim, eu nunca mais vou fazer isso, eu prometo que isso e isso são os pactos, votos e contratos, né, dentro dessas existências, aonde estão no nosso livro inconsciente. Então, dentro dessas lembranças, aqui, possivelmente, dentro de um aspecto, de uma situação, essa pessoa, ela conseguiu se virar muito bem. E ela conseguiu lembrar desses dons que ela herdou dessa existência. Então, visitar esses 5 anos retroativos pode fazer muito bem. Boa noite, Diego, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Marco Pavão. Então, hoje estamos falando de lembranças do livro do inconsciente. Então, os dons herdados dessa pessoa, se ela, por exemplo, se você pegar esses 5 anos atrás, mesmo que tenha havido impactos emocionais, ali você conseguiu trabalhar esses dons, conseguiu trabalhar para adquirir novos dons. Eu vou chamar de dons, você pode chamar de habilidades, tá? Então, esses novos dons, eles foram adquiridos, eles foram lembrados de outros tempos e que se tornam acumulativos esses dons e que alguma hora você vai precisar. E se você voltar nessas lembranças, você vai ver que muitas vezes os momentos não muito bons da tua existência desses 5 anos retroativos foram positivos. Assim como estamos encerrando esse ano de 2025 no calendário, certo? Não no tempo, estamos encerrando no calendário. Você pode achar que você não teve tempo de fazer aquilo que você queria. Por quê? Porque você esqueceu muitas coisas. Você está esquecendo de muitas coisas. E você precisa revisitar esse livro que você está escrevendo. Que você escreveu nesses 5 anos atrás, mas que continua escrevendo esse livro também. Diegão, deixa eu ver se a Pamela está aqui. A Pamela me enviou um convite. Boa noite, Pamela, seja muito bem-vinda. Boa noite, Marco. Vamos Boa noite a pescoço todos, aqui, né? né? E aí, já voltou da academia, Pamela? É, Que bacana, hein?
Então hoje eu tenho uma convidada especial aqui de última hora, disse para a Pamela, que legal, cara, vamos levar esse assunto lá para a live, vai ser muito bacana, vai ser muito legal, né? E estava aqui falando dessas lembranças, né? Essas lembranças Uhum. do livro, do inconsciente, eu estava acompanhando. E diante de tudo, de todas as situações que a gente acha que é negativo da nossa vida, da nossa trajetória, a gente conseguiu extrair muitas coisas boas que nos transformaram nas pessoas que nós somos hoje, né? Então, olhando isso, o que você estava me falando, que cada coisa que você vê e você quer fazer, parece que você já tem conhecimento de tudo isso. Por quê? Porque talvez isso tenha já acontecido em uma linha de tempo, né? E você está apenas lembrando, tendo a lembrança disso tudo, né? Então, traga aí para nós um pouquinho disso tudo que você fez aí. O que necessariamente? Não sei em Então, qual ponto que gostaria. então, você disse que você faz, você gosta de olhar as coisas como cursos, você gosta de olhar as coisas de uma maneira diferente, você se propõe a fazer coisas diferentes. E quando você faz, parece que você já tem conhecimento daquilo que você vem a fazer. Você estava me comentando isso, né? Sim, sim, sim. É, a questão nem da constelação, que eu fiz o curso, eu usei mais para trabalhar questões minhas, da minha família, que eu sentia que eu podia trabalhar e romper alguns padrões. E foi realmente, foi trabalhado, foi rompido alguns padrões ali. Mas a questão também, quando eu fiz a cartografia agora da alma contigo, daí olhando as habilidades, os dons herdados, acabei colocando agora, escrevendo todos eles num bloquinho, é a questão da sensibilidade, do sentir o campo das pessoas. Eu comecei a perceber que eu faço isso, só que eu não me dava conta. Como é que eu conseguia acessar determinadas coisas? Como é que eu conseguia perceber quando as pessoas não estavam bem? Então, são dons que a gente traz e a gente às vezes não tem a consciência, né? E fazendo, a gente começa a acessar isso, começa a se perceber, bah, mas eu já faço isso. Mas da onde veio isso, né? Se eu nunca treinei, se eu nunca fiz nada desse tipo de coisa, assim. E trabalhar com terapias holísticas também. É uma coisa que eu faço, por exemplo, o tarô. Tem muita coisa que eu não sigo o que tá nas cartas ali. Eu vou pela organização delas ali e vou falando para a pessoa e começa a fechar. A pessoa depois me fala assim: Nossa, como é que tu conseguiu acertar determinadas coisas? Eu disse, pois é, né? Só pela organização das cartas, por interpretação dos símbolos, que é uma das habilidades que eu também trago das minhas 7 vidas, né? Que foram lidas. Então, decodificação de símbolos, e a sensibilidade, que é cada um tem a sua, né? Nas suas trajetórias, os dons herdados, né? Então, é isso, assim, a comunicação, a expressão. Então, tu te calou porque tu foi abafada, né? E muitas vezes a punição, que a gente às vezes se faz muito de vítima, mas a gente não consegue olhar o contexto do por trás do que tá ali, que nem apareceu para mim hoje na apometria, né? A questão do meu pai, assim, que foi um livramento, digamos, porque toda situação que poderia ser bem o oposto, e no final me trouxe clareza em algo que eu achava que era algo de abandono, de, de ter deixado de lado, não entendi o contexto todo que estava acontecendo. Então, muitas vezes a gente não tem essa visão 360 do todo e se vitimiza por aquilo. Mas a gente não sabe o que está por trás, ou o que está por trás de outras coisas que a gente nem tem acesso ainda no consciente, no consciente da gente. Mas no inconsciente, aquela informação está reverberando ali, né? Então é bem interessante, assim. Essa questão também, eu estava agora falando quando eu era criança, que eu fiz a questão de não querer nascer, né? Fui tirada forte. Então, depois se dá conta, tá, mas pra cá, por que que eu tava rejeitando nascer? Então, a minha mãe até falou pra mim que eu fiquei mais de um mês com a marca na cabeça. Então, assim, foi muito forte a questão do retirada, né? Então, a rejeição de não querer nascer, mas por quê? O que tinha por trás? Por que que eu não queria vir, né? Então, são questões bem fortes que aparecem
E a gente só vai entendendo esse retrocesso, esse olhar, né, atento. E a gente precisa querer também, porque é um trabalho que muitas vezes ele é doloroso, para olhar para as suas sombras, acolher elas e tornar elas uma luz, né? Integrar elas em ti. É isso que eu sempre digo, que lembranças você tem, até onde você consegue lembrar, e o que essas lembranças trazem para você no campo emocional, no campo espiritual, no campo familiar, no campo profissional. Elas alavancam você, elas travam você. O que acontece com essas lembranças? É importante visitar essas lembranças, sempre é importante visitar para que você consiga ressignificar essas lembranças, né? Ah, eu lembro que foi assim, assim, assado. Tá, eu lembro que foi assim. Mas existe uma outra história que eu não lembro? Existe um outro significado para isso tudo, né? Que é a ressignificação dessa lembrança. Existem as lembranças positivas. Quantas lembranças positivas eu tenho que eu não consigo visitar e eu só fico visitando aquelas lembranças que não são boas? Se eu fico visitando aquelas lembranças que não são boas, então eu posso, dentro dessas lembranças não muito boas, encontrar algo positivo ali. É muito difícil, às vezes, acessar esse positivo quando você está emocionalmente machucado, digamos assim, né? Sim, Então, é sim. o que aconteceu hoje, né, na sessão. Então, a gente sempre precisa conversar com pessoas, claro, pessoas que entendam, por outro lado, e tentar trazer uma nova história, tentar trazer um novo conhecimento, né? Que faz, que faz toda a diferença. Então, o alívio, o alívio que você tem e um novo olhar para a vida que você tem é sensacional quando você visita essas lembranças e você acaba compreendendo o outro lado, como você falou, né? Então, você sai do papel de vítima e você começa a criar uma nova trajetória, você começa a criar uma nova página do livro do inconsciente. E Isso. isso, e isso Pode transforma falar. tudo em felicidade, né? Com certeza. Tu acaba, na verdade, tendo uma nova visão, né? De ti mesma como um ser que a gente passa, né? Passamos por infinitas encarnações, estamos aqui agora. Algumas marcaram muito mais e fizeram a gente repetir padrões, como a gente repete na nossa vida. E eu lendo a cartografia, né? Nossa, vi padrões assim, praticamente todos, né? Repetindo e nesse circuito, né? Então, e daí como sair desse circuito? Tipo, por que que eu tinha determinados sentimentos? Eu não sabia nem por quê. Eu pensei, tá, mas da onde veio isso? Mas da onde, por que que tal coisa? Mas não sabia o porquê, porque não me era consciente isso. E aí depois que tu lê, que tu começa a te ah, mas foi por isso. Ah, tá, mas foi por aquilo. Tá, mas quais padrões que eu tô repetindo que podem ter sido dessa também? Eu trago. Porque a gente traz. Não é só das nossas outras vidas. Essas também trazem coisas para nós. Mas as repetições, a gente tem que entender o porquê, né? Que elas estão acontecendo, assim. Então, é bem interessante. Nossa, muito interessante mesmo. E, assim, para mim, foi libertador fazer. Porque, principalmente na apometria, que me trouxe a questão do meu pai, né? Que era muito forte desde a minha infância. E entender isso, para mim, é reescrever uma nova... Começar a reescrever uma nova página. Na verdade, uma história em branco agora, daqui para frente. Porque foi libertador mesmo. Foi libertador por saber, né, o porquê, sabe? Então, A tua voz também tá diferente, tá? Quando tu fala. não, mas é verdade mesmo. É libertador, meu coração tá leve. Eu falo um pouco emocionada, mas a leveza que eu tenho no coração é muito grande, assim. Como se eu tivesse, meu coração tivesse rachado e ele agora foi reconstituído de novo, assim, sabe? Tivesse voltado a ser integralmente eu, né? É. Então,
isso, assim, não tem o que dizer, né? Até porque a gente é 50% pai e 50% mãe, né? Não tem, a Constituição ali estava rachado, rompido no meio. É interessante tu poder trazer para consciência e assumir, na verdade, né? Porque tu acaba, tipo, se colocando máscaras. É bem isso, assim, tu coloca máscaras para não te machucar, para não querer ver realmente o que é, sabe? E quando tu me fez aquela pergunta, né? É realmente isso que tu gostaria de falar? Aí aquilo me deu uma dor na garganta. Eu pensei, não, não era isso. Mas a gente vem numa frase, né, que já tá ali, ó, na mente pra sair, né, pra não ser aquela, né? Mas o realmente que a gente quer falar, a gente acaba não falando, né? Então, É, é isso. É às ser vezes, honesto consigo, né? é, Transparente, eu acho que isso é o melhor de tudo. Porque às aí tu vezes eu me acaba lembro. Não, se pode, integrando desculpa. contigo. Pode falar, pode falar, pode falar. Deixa eu tomar mais água aqui. Tá bom. Não, mas é verdade, daí tu acaba se tornando mais integral contigo mesmo, sabe? É te integrar, é tu ser verdadeiro contigo. E isso não tem preço que pague. Tu ser autêntico, tu ser o teu verdadeiro eu, né? Eu acho que é isso. Eu busco isso pra mim, sabe? A minha integrar, a minha essência verdadeira, sabe? É isso que eu tô buscando. Voltar ao Sempre padrão integrar. original. É, exatamente. Essa é a palavra. Em outras palavras, não tem. É. Padrão Então, original. uma das coisas muito interessantes nessa leitura de campo, ou esse rastreio energético, como eu costumo falar, é, quando você tem bastante informação, né, você cria um personagem. Eu falei numa live passada sobre os personagens que criamos e que esses personagens deixam nós na nossa garganta, porque nós queremos aceitar que já aceitamos, entende? Que já estamos curados, que já estamos em outro nível. E eu sempre costumo dizer assim, não queira esconder nada de mim. Muitas vezes, claro que numa sessão a pessoa, às vezes, ela não se liberta total, né? Então, ela tem que ser pesquisada ali. E essa pergunta, ela ficou muito marcada, né? O porquê? Por quê disso? E é uma pergunta que talvez você não gostaria que fosse respondida, porque você estava acomodada, emocionalmente, entende? Uhum. E estar acomodado emocionalmente no banco da vítima, sem compreender o contexto, sem entender a situação, é melhor, né, julgar do que olhar a situação por completo. A partir do momento que você começa a fazer as perguntas mais claras para si mesmo, as coisas começam a mudar. Você começa a assumir a responsabilidade de que agora precisa de uma mudança, né? E a mudança é essa leveza, é essa clareza. Visitar essa página, olhar essa página, o que que essa página do inconsciente está trazendo, o que que essa página do livro do inconsciente está trazendo, e o que eu consigo trabalhar, e o que eu consigo trabalhar com muita clareza, com perguntas corretas, com perguntas certas, com aquilo que existe no coração, não aqui na garganta, né? Então, se a Uhum. pergunta saiu do coração aqui, ela vai ultrapassar todo esse nó que existia na garganta e ela vai sair essa pergunta. Se a pergunta vier somente do ego, né, daquela consciência, dizer assim, não, eu já aceitei isso, aquilo e tal, Uhum. vai ficar o nó na garganta. Vai ficar. Por isso que eu disse que a tua voz está diferente. Ela está liberta, a tua voz. Entende? Então, sempre visitar esse livro do inconsciente, pelo menos esses 5 anos, né, para não assustar muitas pessoas, volte 5 anos, né, no passado e olhe o que está escrito nas páginas desse livro. O que você escreveu e como você se encontra hoje. Existem certos assuntos que você não conseguiu superar e o porquê que você não conseguiu superar certos assuntos, né?
Sim. Então, isso é muito importante, isso é muito interessante. E a cartografia que você fala, só para o pessoal entender, a cartografia cósmica da alma é um método meu, né? A apometria também é um método meu que eu utilizo, que é uma apometria diferente dentro do método, né? Que faz esse rastreio energético. Então, é mostrado para a pessoa essas páginas que existem no campo vibracional dela, no campo do inconsciente, né? Os ciclos repetitivos. O porquê que eu me encontro nesse patamar hoje? O que que existe nessa página? Como eu acabei de ler aqui, né? Nessa página aqui da vida dessa pessoa na Rússia, essa existência dela e todos os dons que ela herdou dessa existência. E que hoje, basicamente, num nível de frequência mais baixo, ela pode acessar os traumas e as dores dessa existência, e não esses dons. Mas em Sim. certas situações onde ela se devota, por exemplo, ajudar as pessoas, ajudar a humanidade, ela consegue fazer isso como se fosse mestra no assunto, entende? Ela consegue curar, ela consegue orientar, ela consegue ser proativa, tudo que existe nessa pessoa ali. Mas por quê? Porque existiu um projeto para ela. Existiu um projeto de ela trabalhar essas habilidades e crescer com essas habilidades. Uhum. Mas o nosso emocional ele fica bloqueado dentro dos traumas e das feridas, porque aquilo que a gente fala em forte impacto emocional acaba gerando esses bloqueios no inconsciente, acaba selando essas páginas, digamos assim. É. Então, é. É, Então, mas é, né? então tudo isso é muito maluco. Por exemplo, de olhar para isso a primeira vez e dizer assim, caramba, realmente tudo isso acontece comigo durante o dia. E como é que isso acontece, né? Olha Pois só, é. essa pessoa, quando ela passa na frente de um hospital, geralmente, ou quase sempre, pode gerar para ela um trauma por amputações e mortes assistidas. Ela pode se sentir muito mal na frente de um hospital, por exemplo, sem se dar conta do Do porquê. ciclo que está se repetindo. Uhum. Culpa profunda por vidas perdidas, entende? Ela pode ser uma pessoa que ela pode sofrer muito pelos outros, né? Sim, Tomar as dores dos outros para ela, uma pessoa que carrega muito peso em cima de si mesma, né? sim. Pressão emocional constante, né? Ter que ali manter aquela pressão emocional sem poder falar, aquele nó na garganta, o coração partido e tá ali segurando, suprimindo todo esse emocional. Ela pode ocasionar isso com essa pessoa. Solidão afetiva prolongada, até nos relacionamentos, medo de se relacionar, com medos de abandono, medos de perdas, né? Então, tudo isso pode gerar um relacionamento para essa pessoa, a solidão afetiva prolongada. É. Medo intenso de amar e perder. Uma pessoa que pode estar no auge, uma pessoa que pode estar no auge do seu romance e do nada ela partir. A outra pessoa Hum. fica sem entender o porquê. Antes que ela seja abandonada, antes que ela seja, digamos assim, que deixem ela só, ela prefere tomar a decisão de sempre de abandonar primeiro para que ela não sofra, que ela não Uhum. seja vítima de algo de abandono. Então, essa pessoa, ela passa por isso, mas se ela se atentar a todo esse processo nos dons que ela tem, ela consegue, digamos assim, ultrapassar essas barreiras desses traumas e feridas. Lógico que tem ferramenta aqui também para ela fazer, né, todo esse trabalho, para ela ter clareza de todo esse trabalho também, né? Então, tudo que você fez hoje, você pode nos trazer, deixa eu me ajeitar aqui, o que você, o que você pode trazer
eu sempre costumo colocar as cinco não, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. O que você acha que pode te trazer de novos conhecimentos na área espiritual, na vida profissional, na vida social, com a sociedade, financeira, a gente falou sobre isso, saúde É. física e relacionamentos, e o masculino e feminino, né? Hoje te dei umas dicas aí, né, diretamente do masculino. Sim, sim, sim. Com relação, vamos começar pelo masculino e feminino, que eu tava pensando sobre isso. Foi até acho que o último tópico que tu colocou, né? O que que acontece? Eu, pelas essas questões que eu não sabia, não tinha consciência, eu era muito masculino. Eu sempre tomava a frente das coisas, né? E acabava deixando o meu companheiro meio que de lado, assim. Sempre fazia tudo, ia pra frente, ele acabou, para não gerar atrito entre nós, ele acabava ficando na dele, né? Digamos, se anulando, precisa se anular, né? Então, com essa questão, assim, de começar a perceber isso, e conversar, e as terapias e tudo mais, eu comecei a dar uma segurada. Quando o meu masculino ia muito, dava uma freada nele. Mas isso é autoconhecimento, isso é querer buscar, isso é tentar se conhecer, se olhar, né? Então, para não gerar tantas desavenças. Às vezes aconteciam os atritos, né? Porque eu era muito o Yang, muito de tomar a frente, o masculino. E aí, conversando com o Marcos, ele me deu umas dicas bem legais, que eu gostei bastante, estou colocando em prática agora, comecei já. Então, para meu feminino, né, equilibrar os meus dois, o masculino e o feminino, que todos nós temos, mas o meu feminino também, né, ir mais para frente, assim, tomar mais à frente e deixar o masculino do meu marido também entrar em cena, porque eu acabava anulando ele. Então, isso não é legal. Não é? A gente é casado, a gente já tá quase 21 anos juntos, então, tipo, oi, hello, né? Vamos dar uma mudada. E qual que Então, é as três regrinhas do feminino para o masculino? deixa eu me Acho que lembrar. quatro, né? São quatro, né, que eu te coloquei, eu acho que três ou Eu não lembro quatro. agora. São quatro verbos. Orientar, deixa eu me lembrar. Proteger, não é? Não é proteger. É proteger? Não, não é. É orientar, eu não lembro os outros. Como é que o masculino, ele sempre necessita de um apontamento, ele não precisa que mande, Sim, porque sim. ele já é da ação. Ele precisa de um apontamento, ele precisa de um direcionamento, ele precisa de uma orientação. Isso, isso. Apontamento e direcionamento. É o tripé para você não atropelar o masculino. Apontar, direcionar e E orientar. orientar. Esse é o papel do feminino, porque o feminino, ele capta coisas sutis, então ele pode Uhum. orientar, ele pode apontar porque ele olha o 360, né? Ele olha o detalhe, né? Qual que é Sim. a outra? Apontar. Apontar, direcionar e. Eu vou ter que anotar, Marco, eu esqueço. Eu tô sendo sincera, né? Vou fazer o quê? Eu vou Sim. anotar aqui no caderno. É apontar, direcionar e orientar. Isso, né? A orientação, né? A orientação é porque está enxergando o 360, enfim, então tem capacidade de orientar porque também está pegando os detalhes, né? O apontar significa mostrar aquilo que você quer, Isso. aponta Tá. aquilo que você quer, porque muitas vezes para o masculino precisa desenhar, porque ele não é detalhista o masculino, ele é de ação, né? Sim. Então precisa apontar. Ou tá vendo aquela porta, como é que é aquela porta lá e tal, quase caiu na minha cabeça. Desenha, tá vendo na cabeça, diz Item de assim, urgência.
senso de É. urgência. O masculino precisa de senso de urgência, entende? Para ele fazer, senão ele vai fazer no tempo dele, entende? Já estou Uhum. dando dicas aqui para as mulheres aí se darem bem com seus esposos aí. Então, o apontar, orientar E e, direcionar. e direcionar. Direcionar é mostrar para ele que como você quer, dar a direção para ele, né? Chama para conversa esse amor. Eu preciso de algo aqui que você pode trazer teu racional, né? Você está direcionando. Você pode trazer teu racional para algo que eu quero fazer. Então, porque eu sou Uhum. emocional, então você pode me dar uma opinião sobre isso. E valoriza o masculino, né? Torna ele importante Ah, e sim. torna ele forte ao mesmo tempo também, né? Então, isso é muito importante para um casal fazer isso. Sim, porque senão não vai. Muito bem. O... Então, olha só que legal. Então, quando a gente visita essas páginas também do nosso masculino e feminino, a gente começa compreendendo o porquê que a gente carrega tanto peso nas nossas costas, porque a gente quer ser o que o outro deveria ser, né? A gente faz aquilo que o outro deveria fazer. Não que por obrigação, mas para trabalhar em conjunto, para alavancar Uhum. em vez de criar travas, né? Então isso é muito importante. E qual outra que você, vida espiritual, né? Na vida espiritual, o que isso pode agregar na tua vida espiritual, né? Os conceitos de espiritual para você. Conceito de espiritual. Acredito assim, ó, quando a gente volta para o nosso padrão original, a gente reverbera para as pessoas que estão ao nosso redor o melhor da gente. Então, se conhecer, se conectar consigo mesmo, né? Se ir se melhorando como ser humano, isso já acho que é um primordial. É olhar pra gente, melhorar, se conhecer, se buscar, né? E fazer essa autorreflexão diária também, porque é só no dia a dia que a gente consegue ver onde é que estão os buraquinhos que a gente ainda precisa, né, alinhavar. E eu acho que é isso, assim, se tu conseguir fazer essa questão de pegar esses dons herdados, que são os positivos, elevar eles para uma vibração, ficar uma vibração elevada, tu consiga acessar eles, integrar eles, né? Tu já tá fazendo um bem, tanto para ti como para todas as pessoas que estão ao teu redor, que com certeza tu vai ser a tua melhor versão e tu vai dar o teu melhor, usando eles com certeza, para as pessoas que querem a tua ajuda, né? Porque não adianta a gente querer oferecer algo se as pessoas também não estão abertas para isso. Então é uma questão de se abrir, né? Porque quando a pessoa te procura, é porque ela realmente tem a intenção de ter esse auxílio, mesmo que ela não saiba totalmente o teu trabalho, mas ela vai te procurar por uma questão de curiosidade, por uma questão coisas que tem ali no teu trabalho que ela vai ler ali a sinopse, ela vai se interessar. Então, alguma coisa despertou dentro dela. Então, ela já está no caminho, né? E aí, depois dela ler, dela se integrar, dela procurar fazer o que é pedido também, né? Todo, eu sempre digo, né? Tudo com muito respeito, com muito integração, se integrar realmente, se dedicar Sim. a fazer isso, né? Com toda a tua alma. Não tenho por que não conseguir o êxito disso. Acho que Muito tudo isso é bem. uma caminhada. É de cada um com cada um mesmo, né? O espiritual ele fala muito da paz interna, né? A paz Sim. interna, o quanto você está em paz com você. Não é aquela paz eufórica, expansiva de eu estou em paz. Não, é algo muito leve, a paz. Só Eu diria quem silencioso. é difícil descrever o nível de paz,
dentro do ser humano, né? Assim, externar para fora essa paz. E só quem está próximo mesmo consegue sentir essa paz, consegue Uhum. sentir essa vibração de paz realmente. Pessoa que não carrega aquele peso nas costas e está em paz consigo mesmo, né? Então, só estando próximo da pessoa e sentindo essa vibração, que a pessoa vai dizer assim, nossa, você é uma pessoa muito espiritualizada pelo jeito, né? Assim, eu sou de tal religião, não tem nada a ver com religião, mas tem a ver com quanto você Uhum. está em paz consigo mesmo, né? E isso reflete para o mundo externo, para o externo, na verdade, né? E a vida profissional? A A minha vida, vida profissional, e olha né? assim, Trabalho, comecei com as e, terapias, na verdade, sou professora, estou professora. A gente é o que a gente quer, né? E eu gosto do que eu faço o meu melhor, né? Eu gosto de trabalhar com as crianças. Acho que elas têm, assim, uma energia maravilhosa e tem muito para oferecer pra gente. E a gente tem muito que aprender com elas também, né? Porque se tu olhar para uma criança, tu vai ver o que que é realmente ser, né? É o estado mais bonito que a gente esquece, porque a gente absorve tanta coisa na nossa caminhada como seres humanos e a gente esquece da leveza de ser a criança. A criança, ela é em qualquer contexto. Ela brinca, ela não se preocupa se a roupa dela tá suja, se não tá, como tá. Ela não tá nem aí para a opinião dos outros, né? Ela vive o aqui e agora, o presente. Então, para ela, tá tudo sempre maravilhoso. Então, eu acho que é essa a questão, assim, de eu gostar tanto de trabalhar com as crianças, porque tu enxerga essa leveza, essa pureza, essa alegria de ser, né? É o que eles me passam, assim. Então, eu gosto do que eu faço, amo, na verdade, né? E eu vejo que eu dou o meu melhor naquilo que eu faço, assim. E ano que vem, eu também aceitei um desafio novo para trabalhar numa sala de atendimento especial com crianças especiais, né? Tem autismo, pode TDAH, né? Down, então para mim vai ser um desafio novo também. E eu acho que é isso, sim, a gente pode contribuir com as nossas habilidades, com os nossos dons e pode aprimorar eles, né? E por que não adquirir mais alguns, né? E levar esses dons, essas habilidades para onde a gente for, sabe? Então, diferente de estar trabalhando com a terapia, que eu vou estar usando a sensibilidade, lendo campo e detectando as pessoas, porque essa é uma habilidade que eu trago dessas vidas que eu tive. Então, assim, tá tudo certo, sabe? Facilidade para ler mapas, astrologia, eu tenho também essa facilidade, até eu fiz o curso de sincronário maia, eu consigo detectar os símbolos e ler eles com muita tranquilidade, né? Então, para que não usar isso em favor e auxiliar essas crianças, né? De repente, ela pegar a data de nascimento daquela criança e fazer uma leitura dela, ela pode ser assim, 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 de repente posso ajudar ela dessa maneira, utilizar os conhecimentos que a gente tem, né, para ajudar as pessoas, ajudar quem está ali na nossa vida que vai aparecer, sabe? Então, eu acho que é isso, a gente tem que integrar o que a gente tem de conhecimento e usar da melhor maneira possível. com Né? certeza. E se tratando de aplicar para outros, tudo que você faz para você, com muito amor, você faz para os outros também, né? Então, eu Sim. mudaria, eu utilizaria um outro nome para as crianças, tá? Porque crianças especiais, todas as crianças são especiais, Sim, né? mas é a Elas forma como são, eles usam a nomenclatura. é, Eu também não concordo com isso. Mas eu coloquei assim porque é como eles sim, sim, colocam, né? Essa é assim que eles chamam, né? Crianças especiais. Todas as crianças são especiais, né? Então não tem como criar uma classe de crianças especiais. São crianças que passam seus desafios, são crianças que são desafiadoras na vida de um profissional, né? Que vai trabalhar com elas. Uhum. São crianças que têm seus próprios desafios, né? Então, esse nome de crianças especiais aí, ele está totalmente desconexo com a situação real dessas crianças, né? Então, parece que as outras crianças, né, são
totalmente dentro desse contexto, né, totalmente descartáveis, né, descartadas, digamos assim. Então é bem complicado o que eles utilizam sem se dar conta do impacto que isso pode ter na vida de outras crianças também, né? Imagine uma mãe dizendo para uma criança assim: ah, não faz isso porque ele é especial. E o que que a criança vai pensar de uma mãe falando isso, né? Tá, mas e eu? Sou o quê? Se eu Uhum. não sou especial também, né? Mas É os enfim. rótulos, né, Marco, que se utilizam, né? E aí, Sim. para separar, né? Separação. O social você já colocou aqui, que é você utilizar isso para o bem das pessoas, utilizar os dons para o bem das pessoas, e pode te trazer, né, dentro do social, novos rumos e novas oportunidades, né? Sim, Porque quando você começa a atuar dentro da sociedade, você começa a mudar a vida das pessoas, você começa a ajudar as pessoas, isso acaba se tornando basicamente parte de você. E as pessoas começam a te procurar, as pessoas começam a olhar para você com outros olhares e ter essa necessidade de algo que você tem a oferecer também, né? Então isso é muito sim, legal. Então eu basicamente comecei por isso, né? De oferecer os meus serviços de atendimento para as pessoas, né? E a partir dali eu descobri que eu tenho uma habilidade incrível para fazer as coisas dentro dessa área. E eu vim desenhando esse caminho. Então eu olho para essas páginas passadas e eu vejo que eu vim desenhando esse caminho há muito tempo, né? uhum, E por alguns bloqueios que eu tinha, eu não iniciei antes, entende? Essa trajetória. E se eu soubesse no quão essa habilidade que eu tenho, ela é refinada, né? Eu teria começado antes. Mas olha sim, o que é você revisitar essas lembranças, essas páginas do inconsciente e saber que lá você escreveu e você está completando essas páginas hoje também. E que serão novas páginas daqui a um ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, né? sim. Esse ciclo ele vai continuar, né? Então é muito interessante. É aquilo que eu disse, o ano não termina no calendário, né? Então ele continua, o tempo não termina no calendário, ele continua ciclando esse tempo, né? E cada tempo, cada ciclo você pode se reinventar de forma diferente. Mas precisa Sim. visitar as lembranças, precisa visitar as páginas, né? Isso é muito importante. É que nem Natal. você estava falando de ciclos, né? Ah, tá. Quer Não, perguntar? não, Não, eu tava pode falando de falar, ciclos. pode falar. No ano passado, eu comecei uma nova trajetória, assim. Até então, eu só me via, na verdade, já não me via há bastante tempo, só trabalhando como professora. Porque tem coisas, vai continuar tendo, coisas que não me agradam, né, no sistema. A gente sabe e não precisa nem entrar no mérito. Mas assim, e eu comecei a observar outras coisas. E ano passado começou tipo assim, a minha tia me convidou para fazer parte de uma mentoria e ela também é terapeuta, e aí fomos indo, e foi, na verdade, foi a porta que se abriu para mim começar a escrever, né? E aí, nessa questão das mentorias, começou a questão da ideia da editora, de poder escrever livros, e tudo tá. E até então, nunca, né, tinha pensado em escrever livros e, né, não tinha passado essa possibilidade. E aí, de uma história que surgiu no momento aqui que a gente sofreu a questão da enchente, que foi aonde teve uma pressão muito forte, questão emocional, né, sobre tensão, o estado todo estava, né? Eu comecei a, digamos assim, eu vou usar uma palavra bem chula agora, a voltar as histórias, né? E começou a vir uma, eu comecei a escrever, comecei a fazer. E aí veio a história na verdade, de um vídeo que eu tinha visto no YouTube. Aí eu vi as minhas vivências na escola com as crianças, observando as crianças brincando. Começou a vir a história. Eu comecei a escrever. Eu não parava. Eu comecei assim, ó, veio uma em cima da outra, assim, toda. Eu escrevi tudo que eu tinha. Eu não parei até eu terminar de escrever tudo.
Depois daquela, foi passo para as outras. Daí eu comecei as outras. Eu olhava de uma coisa, não. Daí comecei a escrever. Eu acho que eu escrevi assim, ó, sem mentira, umas 16, 17 histórias. Mas Nossa. assim, uma em cima da outra. Daí, tipo assim, ia uma, daí dava um tempo, daqui a pouco vinha outra. Daí eu escrevia. Aí daqui a pouco, do nada, teve um dia que eu escrevi uma com as crianças na sala. Eu li escrevi tudo no meu celular e comecei a anotar, assim, as ideias para não perder, sabe? Uma história. Então, assim, a gente às vezes tem as habilidades, os dons, e eles não são manifestados. Mas aí, que nem tu falou, muitas vezes baixa a tua vibração, foi uma fala tua, né? E aí tu acessa uma memória de opressão, de dor. Daí, olhando as minhas vidas agora, né, com a questão da cartografia, eu fiquei pensando sobre opressão. Aí veio tudo, né? Então, foi nesse momento que veio tudo. Então, é muito interessante. A gente muda. E aí eu participei de outras coisas que eu jamais imaginei participar. Participar do Feira do Livro, participar como escritora, falar. Jamais. Falar em público. Deus me livre. Morria, né? Meu coração saía lá pela, sei lá pra onde. Então, assim, tu vai mudando, tu muda. É que nem tu falou, tu começa a abrir uma janela, aí abre uma porta, daí vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. E tem coisas que tu nem sequer imagina que tu vai fazer. Né? E assim como eu sei que tem muitas coisas me esperando aí na frente. O quê? Não sei. Mas que vai vir, eu sei que vai. Eu sinto isso, sabe? E é coisas que eu sei que eu tenho e que eu não botei pra fora ainda. Então, se eu já tive essa experiência, agora eu sei que vai ter outra. Então, o que que isso traz para você? Traz segurança daquilo que você é, entende? Sim, Traz segurança daquilo que você é, porque você começa a olhar aqueles dons ali e diz assim, eu tenho isso, 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 eu sou isso. Peraí, então isso faz parte da minha essência. E você uhum, começa a ter essa, essa força de crer que realmente aquilo faz parte de você. E você pode utilizar aquilo a hora que você quiser. Ao momento que você desejar utilizar esses dons, você pode utilizar. Então, agora, como você identifica esses dons, né? É fácil de identificar os dons? É fácil de levar esses dons adiante quando você identifica? Você tem que saber como que você vai aplicar, a aplicabilidade deles na tua vida. Então, é aplicabilidade na área da saúde, na área profissional, na área familiar, uhum, e pode aplicar a todo momento. Né? Por exemplo, eu quando olhei para o meu passado, né, dos dons herdados, eu disse, caramba, cara, nossa, minha cabeça fez assim, ó, puf. Eu disse, é exatamente isso que eu sou. E por que que eu ainda não estou fazendo isso? Porque sim, existia um bloqueio que eu não conseguia utilizar esses dons até o momento de eu entender aonde foi esse bloqueio, como aconteceu esse bloqueio. A partir desse momento, eu compreendi e disse, bom, agora chegou a hora, né, de assumir a responsabilidade por aquilo que eu sou. Né? Não esperar que as pessoas digam o que eu sou, mas sim assumir a responsabilidade por aquilo que eu sou. E isso estava escrito numa página do meu livro do inconsciente. sim. Quando eu olhei e disse assim, eu disse, nossa, eu sou tão forte assim mesmo. É. É, assim, mentalmente, eu não acreditei. Tipo assim, mas eu sou tão forte. Aí eu comecei a olhar coisas que eu fazia no meu dia a dia, coisas do passado, coisas do presente. Eu disse, nossa, mas eu uso muito o meu mental mesmo. Realmente, isso tem a ver realmente com o que eu faço no meu dia a dia. Às vezes eu quero conversar com uma pessoa, às vezes eu quero realizar alguma coisa e eu uso muito essa força mental positiva para fazer isso. E realmente faz parte de mim isso. Aí você começa a entender que realmente faz parte de você. E você começa a atuar dentro dessa tua regra, digamos assim. Você não cria um novo personagem. Você é o próprio personagem, entende? Que é aquele padrão original, que é a essência, né?
Então, o Sim. padrão original ele não está lá no futuro, ele está dentro das lembranças. Então, a recuperação do padrão é exatamente isso, é recuperar o padrão original, não é criar um padrão original. Então, será que nós estamos caminhando para o passado ou estamos caminhando para o futuro? É uma brincadeira que eu faço porque eu vou fazer uns outros vídeos engraçados quanto a isso também. Mas muito bem. E na saúde física, como é possível a aplicabilidade de todos esses conhecimentos que você tem agora, né? Então, isso, o que que pode alavancar na saúde física? O que que essas páginas, essas lembranças trazem? Eu não lembro muito bem do teu material, mas possivelmente algo muito forte, né? Uma resiliência muito forte, uma resistência também muito forte, né? De toda essa trajetória, né? Que muitas vezes o emocional prejudica o corpo físico. E você descobrindo onde está esse emocional, você consegue melhorar a tua saúde física também. Então, isso é muito legal, isso é muito importante. Por exemplo, no escaneamento de um chácara que você faz, por exemplo, quando você sente dores, alguma coisa assim no seu corpo, você pode ter relação com alguma lembrança que está lá no passado, que está reverberando agora, né? Pedindo para ser olhada de uma forma diferente. Não com uma farmácia, não com uma, né? Não com um texto de um médico para ir na farmácia, mas olhar de forma diferente. Por que o meu corpo está gerando essa dor? Porque, primeiramente, está no inconsciente, está no campo vibracional, e depois vem para o corpo físico, né? Sim. Sim, muito bem. É, a vida financeira, olha que interessante. A vida financeira, ela tem tudo a ver com as lembranças. Ela tem tudo a ver com essas páginas escritas no passado. Muitas coisas que nós negamos de nós mesmos do passado tem a ver com o nosso lado financeiro hoje também, né? Os próprios dons negados, eles têm a ver com o nosso lado financeiro, né? As próprias vivências no passado, se você olhar 5 anos atrás, que eu peguei um longo prazo de 5 anos aqui, né, para as pessoas fazerem essa retrospectiva dos 5 anos e olhar o que falava nesses 5 anos, como que agia nesses 5 anos, né, que Hum. página estava escrita dentro desses 5 anos, se terminou de escrever ou se não, ou se não concluiu essas páginas, e o que pode ter de mudança nessas páginas a partir de agora. Então, esse livro do inconsciente, essas lembranças, é muito importante, porque se você teve uma vivência, por exemplo, com uma pessoa que tinha dinheiro, tinha uma vida abundante financeiramente, digamos assim, e algo aconteceu na vida dessa pessoa que o dinheiro não conseguiu dar conta de trabalhar esse nível de frequência nela. Como que você reagiu quanto ao nível de dinheiro que ela tinha? Não o problema em si, mas o nível de dinheiro, quanto de julgamento você fez com o nível de dinheiro. Porque muitas vezes foi relatado para mim assim, de outras pessoas, a pessoa lá tá cheia de dinheiro, mas tá sempre podre da saúde, né? Então, o que que o dinheiro tem a ver com a saúde da pessoa? E Tem a ver tudo? eu ouvi muito isso no passado. O que que o dinheiro tem a ver com a saúde da pessoa? Ah, mas ela só tem dinheiro, porque saúde ela não tem. Mas o que que o dinheiro tem a ver, entende? É, aí eu trazia para mim assim, tipo assim, dinheiro, saúde, dinheiro, saúde. Ou tem dinheiro ou tem saúde. Ou tem Uhum. uma coisa ou tem outra. E isso vai se criando uma crença de que os dois não podem andar junto. Uhum. O dinheiro e a saúde não podem andar. Ou você está com saúde ou você está com dinheiro. Né? Então, são duas coisas, são duas crenças geradas nas páginas do inconsciente, por exemplo, no passado, uma existência passada de uma pessoa,
ela tinha o pai muito rico e o pai era muito rígido e ríspido. E ela relacionou essa riqueza com essa rispidez. Se é para mim ser Hum, assim com as pessoas, eu não quero ser rica. Estava no inconsciente dessa pessoa, escrito aham. no livro do inconsciente dela, até ela compreender como que ela se livrava desse dinheiro. E como que agora ela conseguiria aplicar um dom herdado dessa existência para ela conseguir trabalhar com esse lado financeiro dela? É uma pessoa muito próspera, o dinheiro flui para ela assim incrível, mas da maneira que chegava, saía, né? Porque ela tinha aquela crença inconsciente dela, né? Exatamente. É uma coisa ou é outra, entende? Uhum. Então, como fazer para essas coisas andar juntos? Isso não parece que existe na vida nossa também, no dia a dia? Parece que existe. Parece que a gente sempre tem que estar escolhendo uma coisa ou outra, uma coisa ou outra. A gente não pode ter as duas coisas. E é uma crença que reverbera que o sistema coloca para nós também assim. Eu ia falar isso agora. O sistema é que faz a gente acreditar que nós não podemos ter tudo, né? Pois é. Basta a gente folhar o nosso livro do inconsciente no passado e a gente vai entender como é que funciona as nossas crenças. Há Hum. 5 anos atrás, como você agia 5 anos atrás, como é que você age hoje? Os desafios dos 5 anos atrás, eles continuam sendo os mesmos desafios de hoje? Se existem os mesmos desafios, se existe esse ciclo repetitivo na vida, Uhum. significa que algo precisa, aquela página que existe lá desses 5 anos atrás, ela precisa ser revista. Por que que você não concluiu ela? Ou por que que você só escreveu uma frase nessa página? Ou por que que essa página está em branco? Então ela precisa ser revisitada novamente e a partir de agora ser olhada com muito cuidado, né? Então, e na saúde física, o que que essas memórias de lembranças têm a ver com a saúde física? A gente acabou falando assim que cada questão emocional ela pode atingir nossa saúde física também, né? E Sim. como você vai trabalhar essas lembranças na tua saúde física? Porque cada passo que você dá e se existe uma lembrança negativa de algo aonde você pisa, ali você pode se machucar também. Por exemplo, eu quando jogava bola, eu estourei meus dois joelhos. Hoje eu posso jogar bola tranquilamente, eu nunca fiz cirurgia, né? Uhum. Eu tenho os dois joelhos com problema. Eu posso jogar bola assim, sem problema nenhum, porque eu fiz uma cura mental e emocional e nunca mais tive problema. E eu entendi isso porque tinha a ver com a minha mãe, tinha a ver com o meu pai, né? Os passos que eu dava, né, sempre havia um problema nos passos que eu dava, Sim. né? E ali no jogo de bola, onde tem o emocional aplicado, jogava futebol com 18 anos, aconteceu isso. Não faz muito tempo, né? Não faz muito tempo, tá? Só deixar claro aqui, 18 anos de idade. E ali aconteceu coisas, entende? Dentro daquelas 4 linhas ali que me levou a machucar meus joelhos, as duas pernas, masculino, feminino, pai e mãe, Menino. Sim. entende? Um desequilíbrio. E com a compreensão de tudo isso, eu consegui fazer uma recuperação, tanto que os médicos ortopedistas olhavam para mim e diziam assim, ó, como é que tu tá caminhando ainda? Como é que tu tá caminhando? Eu disse, não, tô ótimo, tranquilo. E ele olhava assim, ia dizer assim, olha, tua sorte é que você tem músculos fortes. E sempre fortaleça teus músculos para que nunca tenha problema nas suas pernas, né? Porque eu já tinha machucado. Se eu fosse um jogador Uhum. profissional, nunca mais jogava bola, entende? Lógico que eu não sou profissional, continuo jogando bola, teimando. Mas, enfim, só para exemplificar o quanto essas lembranças têm a ver com a nossa saúde física também, o quanto elas afetam a nossa saúde física também, né? Então, isso é muito importante.
falando em saúde física, a gente vem para os nossos relacionamentos. O quanto essas lembranças passadas, de relacionamentos passados, se falando não em relacionamentos com pessoas, mas em si com a própria família, né, com o próprio pai, mãe, enfim, ou todos os relacionamentos que a gente trouxe, dentro desse livro, escrevendo todas essas páginas, o quanto isso afeta, né, a nossa vida hoje, positiva ou negativamente. As crenças que foram geradas, aquilo que você acredita está escrito nessas páginas. E é importante rever essas páginas para conseguir entender o que você escreveu ali, Sim. né? Concorda ou sem corda, né? Então, quando você começa a reviver essas lembranças, tem coisas que as pessoas dizem assim: eu não gosto nem de lembrar, é melhor esquecer, e nunca esquece. Sempre fica ali escrito naquela página aquela emoção ou aquele impacto emocional. E como que faz para quebrar esse impacto emocional? Como é que faz? Como é que a gente faz? Autoconhecimento, por isso que é a questão de se buscar, de se conhecer e aplicar, né? O que tu tá lendo, o que tu tá vendo. Mó barata. Olha só, olha só que incrível. Em uma vida na Roma, a pessoa, durante a Roma Imperial, em um contexto urbano sofisticado, onde a vida social das mulheres de alta classe se organizava em torno de lares, banhos públicos, círculos privados e encontros de orientação feminina. Nesse cenário, ela atuava como conselheira espiritual e orientadora feminina, conduzindo um grupo composto majoritariamente por mulheres de posição social elevada, esposas de homens influentes e membros de elite romana. Seu trabalho envolvia ensinamentos práticos e espirituais, incluindo cuidados com o corpo feminino, saúde íntima, fertilidade, equilíbrio emocional e arte de sustentar o casamento dentro das exigências sociais da época. Esses encontros aconteciam em espaços privados e incluíam rituais de cuidado corporal, banhos compartilhados e práticas de higiene e bem-estar comuns à cultura romana. E existiam os banhos compartilhados realmente naquela época, né? Então, um grupo funcionava como um espaço de confiança, troca e acolhimento, contudo, essa proximidade também expunha a pessoa a riscos sociais elevados. Uma das mulheres da alta classe mantinha secretamente relacionamentos, enfim e tal, né? E durante encontros e banhos coletivos aconteceu algo que fez uma transmissão de doenças, né, nesses banhos coletivos, que também era comum da época, né? Então, espalhando-se rapidamente entre os participantes. Quando sintomas se tornaram visíveis, as mulheres relataram a seus esposos, enfim, que frequentavam tal local. E a situação interpretada como escândalo moral e ameaça à ordem familiar. Então, o espaço foi invadido, fechado, né, e além de crise de saúde, a pessoa foi responsabilizada socialmente pela disseminação de doenças, acusada de negligência, imoralidade, seu sustento foi interrompido, prestígio destruído e suas relações sociais desfeitas. Olha o impacto emocional na vida de uma pessoa que passa por isso. Uhum. O impacto emocional nesse livro do inconsciente que está registrado tudo isso, né? E ela traz uma missão nesse período, que é a missão dessa pessoa nessa vida é orientar as mulheres, proteger o saber feminino e sustentar espaços seguros de cuidado corporal, emocional, espiritual. E ela veio para transmitir conhecimento sobre saúde íntima, equilíbrio do corpo e dignidade feminina. E após a sua queda, sua missão se expandiu para aprender sobre julgamento social,
exclusão, perda de apoio coletivo e reconstrução pessoal a partir da própria dor. Olha o aprendizado. E os dons herdados dessa pessoa: orientação espiritual, feminina, conhecimento do corpo e da saúde íntima, capacidade de criar espaços seguros e acolhimento, e escuta profunda e confidencial e potencial curativo latente. Imagine as profissões que essa pessoa não pode atuar com todos esses dons dela, se ela se atentar a esse livro de do inconsciente, de conseguir ultrapassar esses bloqueios. Por exemplo, aqui, uma pessoa que tem uma orientação espiritual feminina, ela pode ser muito bem uma gestora em espaços femininos, né? Ela pode ser uma orientadora, ela pode ser uma médica, alguma coisa assim também, né? Que tem o conhecimento do corpo e da saúde íntima. Ela pode ser uma médica, atuar dentro dessa habilidade. Capacidade de criar espaços seguros e acolhimento, pode ser uma psicóloga, Fazer da dor uma evolução. né? Então, fazer da dor, exatamente, Silvana, exatamente. O potencial que a dor nos traz de destruir é o mesmo potencial que ela tem de transformar, né? Então, depende o lado que você vai estar olhando, como vítima da situação ou como alguém que passou por aquela situação para descobrir uma nova pessoa dentro de si, né? Ou para acordar aquela nova pessoa dentro de si, né? Aquela pessoa não nova, mas existente, né? Ou seja, trazer esse padrão original dessa pessoa para um novo caminhar, né? Isso é muito importante. Escuta profunda e confidencial. Pode ser uma advogada também. Pode. E potencial curativo latente. Olha que interessante. Mas essa pessoa, conversando com ela, estava muito latente as feridas e os traumas dessa existência nela. Que trazia o quê? Julgamento moral e coletivo, uma pessoa que não consegue se mostrar por medo do julgamento, né? Não consegue progredir por medo do julgamento. Associação entre doença e culpa, né? Que a própria culpa gera doença em seu próprio corpo. Perda abrupta de prestígio social, está sempre procurando coisas para ser validada socialmente, né? Ela sempre está buscando validação. Quebra de laços de amizade, muita dificuldade em viver em círculo de mulheres, de pessoas, enfim, exatamente por causa desse trauma, né, onde perdeu esse prestígio. E exclusão e isolamento feminino, muita dificuldade com as filhas, com várias mulheres dentro da sua família, né? Com sua mãe, com sua avó, com sua bisavó, todo esse trajeto, né, descrito dentro dessa cartografia dela, mostrou para ela exatamente como ela age no dia a dia e como que ela faz para resgatar, transformar tudo isso em coisas positivas para a vida de uma maneira tão diferente, ou seja, uma ressignificação dessas páginas do inconsciente dela, transformando ela numa pessoa que realmente faz sentido na vida de outras pessoas, né? Tipo assim, as pessoas olham para ela, nossa, eu quero estar próxima dessa pessoa, essa pessoa tem algo para me oferecer, e ela consegue conviver com isso sem julgamento nenhum e sem se ter autossabotagens também. Então, isso é muito interessante. Lógico que tem uma carrada de coisa aqui dentro aqui que ajuda a pessoa também a enxergar isso daí, né? Então, isso é apenas uma palhinha de algo que aconteceu em uma vida muito distante, que se a pessoa voltar 5 anos atrás, possivelmente ela consegue entender o porquê está se repetindo os ciclos na vida dela. Por que os Uhum. ciclos estão sempre se repetindo, sempre se repetindo, sempre se repetindo? Porque ela não consegue visitar. Acho que travou. Não, tá, tô aqui. Ah,
Achei que tinha travado ali. Não, Porque não. ela não consegue visitar essas páginas, ela não consegue olhar para essas lembranças e ela acaba negando essas lembranças na vida dela, que faz parte da vida dela. E ela precisa Sim, olhar. Muita gente diz assim: para que que tu vai lembrar disso? Para que que tu vai lembrar daquilo? Tu fica lembrando disso. Lembrar de maneira vítima é uma coisa, lembrar de maneira responsável e de maneira clara, sabendo como transformar isso em evolução, como diz a Silvana, é outra história, né? Então, sempre deve se evidenciar essas lembranças, sempre deve se visitar essas lembranças exatamente para que se tenha um novo caminho lá na frente, um novo olhar para essas coisas, né? Então, tudo isso é muito importante. Pamela, estamos aí, final de ano, temos que trabalhar ainda, né? Mais uns dias. Então, já são 11 horas. Tu tem alguma coisa para falar diante de tudo isso e tal? Marco. Eu vejo que o teu trabalho eu achei fabuloso, né? Que nem eu te falei, eu já te falei isso pessoalmente hoje. E para mim foi um divisor de águas, principalmente a apometria hoje de tarde, assim, para mim foi, como eu te disse, né? Meu coração tava rachado e ele se restaurou de novo. Então é isso, assim, o que eu tenho para te dizer é que para mim agregou muito. E tá agregando, e eu sei que vai continuar agregando, né? Tanto é que eu já andei fazendo umas coisas aqui em casa, de sugestão tua. Olha que legal. Vamos lá, né? Vamos ver as mudanças agora, daqui pra Muito frente. bom. Muito bom. Mas Eu agradeço pela participação, tá? Nem era para falar muito sobre o meu método, o meu trabalho, enfim, mas era para também. trazer as habilidades, enfim, que tu disse que você olhava as coisas, lembrava daquilo que você estava fazendo, você tinha lembranças, enfim, mas já que você tocou no meu trabalho também, então eu agradeço, tá bom? E várias pessoas que eu vi passar aqui na live também já fizeram a cartografia, já passaram por esse processo também e tiveram aí a sua trajetória, digamos assim, melhor compreendida, digamos assim, né? Porque tem muita coisa para se trabalhar ainda, né? E isso é de cada um. E todo mundo sabe que existe muito, muito, muito mais do que podemos imaginar no nosso livro do inconsciente. E sempre devemos estar visitando esse nosso livro para que a gente consiga transformar a nossa trajetória uma vida repleta de paz, uma paz interior assim que olha para o espelho e diz assim, realmente eu estou em paz. Eu sei o quem sou, agora eu tenho ideia daquilo que existe dentro desse livro e eu posso visitar isso e resgatar tudo isso e ser aquela pessoa realmente que eu almejo ser e ter o que eu realmente mereço ter também, né? Isso é muito importante. Uhum. Então, só tenho gratidão a você. Quero que você deixe as suas considerações, tá bom? Para o pessoal que estava te ouvindo também, né? Que a Pamela, eu chamei a Pamela uma pessoa assim aleatória, né? Tipo assim, foi Que nada hora que foi, né? combinado. Fechou com o tema da tua Legal. live que tu tinha falado, né? Tinha comentado, Então, assim, questão dos dons e questão das habilidades. E é verdade mesmo, essas questões a gente vai descobrindo, né, com o tempo. Agradeço a todos que participaram da live, foi uma live bem proveitosa, né? Eu acredito que tenha agregado para muitos que passaram aqui, principalmente as dicas do masculino e do feminino, principalmente o feminino de orientação, aquelas palavras, né, direcionamento e apontamento e tá certo. valorização. Ah, lembrei. É Então é isso aí. assim, agradeço porque também, assim como para quem passou e acredito que tenha sido uma contribuição, para mim está sendo também, né? E bora aplicar. Muito bom. Agradeço a todos pela participação, agradeço a todos que estiveram aqui, aqueles que vão assistir essa live também. Vai ficar gravada no Instagram. Essa live eu vou subir ela possivelmente final de semana eu já consiga subir ela para o YouTube. E lá no YouTube você pode pegar o que você perdeu nessa live aqui, pode pegar isso como pesquisa também para a sua vida, né? Como é que você vai fazer tudo isso? Como é que você vai visitar essas páginas, essas lembranças, enfim, que é muito importante, sempre digo que é muito importante fazer esse resgate, para que o próximo ano
desse calendário, o tempo não acaba, o que acaba é os dias do calendário, né? Mas para o próximo ano, como é que eu vou utilizar todos esses meus dons herdados desses 5 anos para cá, para que eu consiga alavancar minha vida de vez, né? Então, a última live do ano, então, do calendário do ano, né? Eu fico muito feliz de ter agregado muito para todas as pessoas através de todas as lives, todas as pessoas que eu convidei trouxeram coisas muito importantes, né, para agregar na vida das outras pessoas, e eu só tenho gratidão a quem esteve comigo neste ano de 2025. Espero que estejam comigo também no ano de 2026, 27, 30 e assim por diante, né? E que sempre consigam também levar todas essas informações para a vida das pessoas da sua convivência também. Então, um beijo no coração de todos, fiquem todos na abundância, na prosperidade, na riqueza que todos vocês merecem e que o ano que vem, do calendário que vem, seja um ano repleto de realizações na vida de vocês e eu tenho certeza, eu quero olhar no olho de vocês assim dizer, eu tenho certeza que você vai conseguir realizar todos os seus metas, seus objetivos se você fazer essa visita nessas lembranças e aplicar ou reescrever essas páginas do que estão no teu inconsciente. São lembranças. Lembre. Esse é o comando. Lembre. Beijo no coração, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Uma boa noite e Tchau. um bom final de ano para todos vocês aí. Muitas festas gloriosas na vida de vocês. Tchau, tchau. Tudo de bom.